Nova Trento News, no dia de hoje, traz uma importante entrevista. Vamos falar sobre tabagismo, falar sobre cigarro, o fumo, né? Popularmente assim conhecido. Estou aqui com o Dr. Hélio, ele é médico clínico geral, e a doutora Camila, que é psicóloga. Nós vamos falar um pouco sobre os problemas, os malefícios do cigarro e, pela parte da psicologia, falar de um importante grupo que existe hoje em Nova Trento, com o intuito de fazer com que as pessoas parem de fumar uma vez por todas. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, agradecemos a oportunidade aqui, né, de poder esclarecer, esclarecer a população neotrentina, né, sobre os malefícios do tabagismo. Então, o tabagismo hoje, ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde a maior causa de morte evitável do mundo. O que que significa? Se o tabagismo cessar, várias doenças podem ser evitadas e várias vidas podem ser salvas. Por isso que se considera, né, a maior causa de morte evitável, né, no mundo hoje. O tabagismo, ele além de causar inúmeras doenças, né, inúmeros tipos de câncer, sendo o mais conhecido deles o câncer de pulmão, que atualmente hoje no Brasil é a maior causa de morte entre homens e mulheres, né? Ele causa outros tipos de câncer. Além do mais, ele também pode piorar outras doenças. A pessoa que tem um diabetes, uma hipertensão, o tratamento fica mais complicado e pode ser agravado pelo tabagismo, né? Outra coisa, além do cigarro fazer mal ao fumante, ele também faz mal a outras pessoas, que é o chamado fumante passivo. Então, por exemplo, alguém que fuma em ambientes fechados, dentro de casa, perto dos filhos, num carro fechado, um ambiente fechado de modo geral, né? Outro problema, às vezes, gestantes que fumam estão fazendo mal para elas e para o bebê. Então, ou seja, é um problema que atinge não só o fumante, mas todos as pessoas que estão ao seu redor, assim, né? Agora, doutor, se fala que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias prejudiciais à saúde. Isso é verdade? É verdade, seriam cerca, aproximadamente 4.700 substâncias prejudiciais à saúde, incluindo, por exemplo, por exemplo, monóxido de carbono. Monóxido de carbono, para as pessoas terem uma noção, é a mesma substância que sai do escapamento de um carro, por exemplo, a gasolina, ou seja, altamente tóxica. Existem hoje, como também usa-se o agrotóxico no cultivo do fumo, esse agrotóxico, ele também acaba indo também para o cigarro, acaba sendo inalado, né? Então, são várias substâncias assim que de uma maneira ou de outra vão acabar a médio ou longo prazo causando danos no organismo do fumante. Agora, doutor, se tem tanto problema assim, se o cigarro causa tanto problema na vida de uma pessoa, por que ainda as pessoas insistem em fumar? Tem uma explicação? Então, na verdade é o seguinte, a explicação é que o cigarro ele tem uma substância, o tabaco tem uma substância chamada nicotina, né? Essa nicotina, qual que é a função dela? Ela causa a dependência química. Ela causa no fumante uma sensação de bem-estar. Então você fuma, o nível de nicotina no sangue aumenta, você tem aquela sensação de bem-estar. Com o tempo, o nível dela no sangue diminui, o bem-estar passa e você, eu quero bem-estar novamente. O que você tem que fazer? Acende outro cigarro. É uma coisa de altos e baixos assim. Então, é uma dependência química. Essa é a principal, mas também existe, é isso que a doutora Camila vai falar, a parte da dependência psicológica. O cigarro, como ele é usado às vezes para baixar a ansiedade da pessoa, diminuir o nervosismo, as pessoas às vezes que passam por uma situação de estresse, perderam um ente querido, estão nervosos do trabalho, estão passando por uma situação complicada, elas acham o cigarro como, digamos, um ombro amigo, chama popularmente uma muleta, né, um apoio. Então existe o componente químico, né, da dependência e o psicológico. Então, por isso que é complicado parar de fumar. Algumas pessoas têm só dependência química, outras dependência psicológica. Às vezes, as duas. Então, por isso que é tão complicado assim. E a doutora Camila, que é psicóloga, vai falar um pouquinho sobre isso. Doutora, se fala muitas vezes assim, eu não paro de fumar porque eu não consigo parar de fumar. E tem aquele que fuma a vida inteira e diz, a hora que eu quiser parar de fumar, eu paro. A coisa é simples de um lado e complicada de outro. Como é que a psicologia vê nisso, doutora? Então, é como o doutor Hélio falou, tem pessoas que vão ter mais dependência química. Então é a falta da nicotina, que depois tem a síndrome de abstinência, né? E tem pessoas que é muito mais a dependência psicológica. Às vezes é aquela pessoa que, se a gente for fazer, né, uma avaliação, a dependência química é pequena, porque fico o dia, por exemplo, né? Fico o dia todo sem fumar, fumo
só específico depois de uma discussão. Então, é claro, uma dependência psicológica. Então, quando eu estou nervoso, eu estou ansioso, eu preciso do cigarro para me acalmar. Né? Então, às vezes, nem está tão relacionado com a dependência química, mas com a psicológica. Então, essa dificuldade de tirar o cigarro da vida, né? Dele ser o meu ombro amigo, e aí quem é que vai estar ali comigo? Então, é muito individual, né? Essa dependência química, psicológica. Tem gente que usa o cigarro como seu melhor amigo? Também é muito utilizado, né? Esse amuleto, como o doutor Hélio falou, né? Eu tô nervoso, ou até o cigarro amigo, quando eu vou comemorar também, relaciona às vezes até com a questão da bebida alcoólica, né? Então, vou comemorar, eu preciso do cigarro ali junto, ou eu tô deprimida, eu preciso do cigarro ali, né? Então, tem um papel, né, na vida da pessoa, não é só a química, né? Não é só a dependência química. Agora, eu sei que existe um grupo aqui em Nova Trento que você coordena, você está junto, para ajudar as pessoas a pararem de fumar. Que grupo é esse, doutora? Então, ele é o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. É um programa protocolado pelo Ministério da Saúde, que tem o objetivo que é diminuir a prevalência de fumantes, ou seja, para quem deseja parar de fumar. Como é que acontece? Então, a pessoa vai, faz a sua inscrição na unidade próxima da sua casa, e aí é chamado para uma entrevista. A gente faz essa entrevista, recolhe alguns dados, para daí o médico estar avaliando se precisa de algum medicamento, né? Avalia todo o contexto, e tem uma equipe multiprofissional. Aí inicia-se esse grupo. O grupo já está acontecendo em O Nova grupo, Trento nesse ano? isso, o grupo já está acontecendo. E aí esse grupo, como é que acontece? Essa equipe multiprofissional, que tem um coordenador, que hoje, né, sou eu, e geralmente é um psicólogo, o médico participa, e aí junto com farmacêutica, nutricionista, educadora física, fonoaudióloga, então é um grupo que tem bastante apoio de profissionais. Inicialmente é feito 4 encontros, que é a fase, né, às vezes que está a cessação, que às vezes as pessoas vão diminuir ou realmente parar o consumo, né, do cigarro. Depois 4 encontros quinzenais e 2 mensais, que aí é a fase mais de manutenção, de apoio. É um grupo que se reúne durante quanto tempo? Ou seja, a pessoa começa hoje, um exemplo. Quanto tempo depois desse grupo se reunir, ele pode parar de fumar? É o quê? É um mês, 2, 3 meses? Em média, ali, uns 3 meses, né? Que aí tem a fase intensiva, que é semanal, depois quinzenal e mensal. E daí, hoje, né, nós estamos com 3 grupos, né? Na unidade de saúde do Claraíba, que iniciou dia 1º de março. Na unidade de saúde do 30 Réis, que iniciou dia 8. E na unidade do Bezenelo, que iniciou dia 5. O Bezenelo, ele tem a demanda do centro e Bezenelo, que geralmente toda unidade é a demanda da unidade, né? Mas o Bezenelo acabou tendo a demanda do centro também. Agora, doutora Camila, as pessoas param de fumar realmente? Participando de um grupo desse? Como é que é? Então, é algo muito individual, né? Não tem como a gente dizer a todos que vão participar, vão parar. Tem grupos que pode acontecer isso, como já participei e aconteceu. Mas tem grupos que às vezes poucas pessoas vão parar, porque é individual, né? Depende da dependência de cada um, como cada pessoa está encarando, né? Esse parar, né? Se é o momento da pessoa também, né? Parar, às vezes é um momento que de alguma forma não vai conseguir. O grupo ele busca trabalhar muito essas questões de buscar um novo comportamento, buscar estratégias para não estar utilizando cigarro, né? Utilizar outras formas. Agora, doutora, as pessoas que estão nos acompanhando e que fumam, desejam participar desse grupo. Há vaga ainda para esse ano ou tem que esperar um outro grupo se formar? Então, para esses grupos as inscrições estão encerradas, até porque a gente já está em andamento, né? O ideal é já desde o início. Mas quem deseja, é só procurar a unidade de saúde próximo da sua residência, fazer a inscrição, a gente, né, vai chamar para fazer essa entrevista e assim que tiver demanda, né, já para manter um grupo, a gente inicia um novo grupo. Tá? E também as agentes de saúde passam, né, na casa perguntando quem tem interesse, então é dar todo esse suporte. Doutor Hélio, expectativa de vida para quem fuma. A gente sabe que a pessoa que fuma, aí a lógica é viver menos, né? Qual é a expectativa de vida de um fumante? Um cara que fuma aí 2 carteiras por dia, por exemplo. Como é que é a expectativa de vida de uma pessoa dessa? Então, varia muito assim, depende da pessoa para pessoa. Mas em média, um fumante assim, teoricamente, aproximadamente seria 15 anos ou mais a menos de vida assim para uma pessoa, em média, aproximadamente. Varia de pessoa para pessoa, mas em média seria assim uns 15 anos ou um pouquinho mais. Uma pessoa, doutor, que fuma aí uns 10 anos, 15 anos, decidiu parar de fumar.
Quanto tempo depois vai ser toda aquela nicotina do corpo, aquele processo químico? Demora um tempo, doutor? Então, isso é uma coisa muito importante que o pessoal pergunta também, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu já fumo há 50 anos, agora nem adianta parar de fumar. Isso. Isso, na verdade, isso não é verdade. Por quê? Porque você, quando você fuma, você está continuamente agredindo o seu organismo. Se você, a partir do momento que você para, não importa se você fumou 1 ano, 10 ou 50, aquela agressão ao seu organismo cessa, então aos poucos ele vai começar, digamos, a se recuperar da agressão. Então, claro que o que você danificou, muita coisa não vai conseguir ser recuperada. Agora, o benefício dali em diante já é uma coisa bem significativa, assim. Em média, assim, a, eu diria que uma pessoa que parou de fumar, em média, em média, 5 a 10 anos, Sim. os riscos dela ter problemas cardiovasculares volta quase ao nível de alguém que nunca fumou na vida. Mas isso é a médio e longo prazo. Agora, a partir do momento que uma pessoa parou de fumar, nas primeiras semanas, meses, anos, assim, a pessoa vai ver que aquela tosse vai diminuir, aquela falta de ar que a pessoa tinha vai diminuir um pouquinho, aqueles, outros problemas, assim, né, vão diminuir. Então, ou seja, não existe hora certa para parar. O importante é a pessoa ter força de vontade, nós estamos aqui para ajudar. A pessoa ter força de vontade é essencial a força de vontade, e parar. Todo ganho que a pessoa vai ter parando de fumar já é válido. Doutor, para a gente, estamos chegando quase no fim. A gente sabe que o pulmão é um dos órgãos bem afetados por causa do cigarro. Além do pulmão, quais são os outros órgãos do corpo de uma pessoa que são atingidas pela questão do cigarro? Então, até a gente costuma brincar falando que o cigarro ele é democrático, né? Que ele não atinge só o pulmão. Como é que funciona? Como a fumaça do cigarro, todo o trajeto que ela faz até para chegar ao pulmão, ela dá problemas. Então, por exemplo, ela pode dar câncer, pode dar problemas dentários, pode dar câncer na região da boca, câncer na região da garganta, câncer de esôfago, né? Câncer de esôfago, pode dar câncer de estômago e câncer de pulmão. Além do mais, o que acontece? Por exemplo, uma pessoa que, foi o exemplo que eu falei antes, tem pressão alta ou diabetes, que é um problema, são problemas que atingem também a parte circulatória, vai ser afetado pelo cigarro. Outra coisa, a pessoa que fuma vai ser submetida a uma cirurgia. A recuperação dela, a cicatrização dela um pouco mais lenta, vai ser prejudicada por causa do cigarro. Então, a lista de doenças causadas ou agravadas pelo cigarro é gigantesca, assim. Na verdade, doutor, eu estava conversando com a doutora Camila, tem gente que usa o cigarro como um grande amigo, mas na verdade é o seu maior inimigo, né? Realmente é um amigo bem entre aspas, assim, né? Na verdade, a pessoa acha que ele está ajudando, quando na verdade ele está prejudicando e muito a pessoa, e pode até inclusive levá-la a óbito, né? Doutor, para terminar, qual é a dica que o senhor dá aí para as pessoas que estão fumando? Eu sei que, né, não é como uma varinha mágica e, Sim. né, apertou um botão, a pessoa para de fumar, a gente sabe que é difícil. Com certeza. Mas qual é a dica aí que o doutor Hélio dá para as pessoas que fumam, estão tentando terá, não conseguem e que estão nos acompanhando? Então, a dica que eu dou para elas, o conselho que eu dou para elas é o seguinte: a vida com certeza é muito melhor sem o cigarro, né? A vida com certeza é muito melhor sem o cigarro, e principal é o seguinte, eu costumo dizer até no grupo lá, que é o seguinte: tem pessoas que vão parar de um dia para o outro, outras que demoram um pouco tempo, outras que param e depois voltam a fumar e conseguem parar só na segunda tentativa. Então, não importa quando você decidir parar de fumar, não importa quantas tentativas você vai ter que ter até parar de fumar. O importante é tentar parar de fumar. E para isso é fundamental a pessoa ter força de vontade, né? Sem força de vontade, sem a pessoa querer e falar, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero uma vida melhor, eu quero parar de fumar. Sem essa força de vontade, a minha ajuda da doutora Camila, a medicação, isso vai ser de pouco uso. A pessoa tem que querer. Obrigado, doutor. Nós que agradecemos a oportunidade e, precisando, estamos à disposição. Doutora Camila, também a sua mensagem às pessoas que nos acompanham e que desejam participar de um grupo desse, né, quando abrir novamente novos cursos, novos grupos desse, né, para ajudar as pessoas que querem parar de fumar. Então, como o doutor Hélio falou, né, a escolha, a decisão é o ponto de partida. Daí, eu decidi parar de fumar.
Daí a gente tem todo esse grupo que pode estar dando apoio, que vai ser, né, essa equipe toda que pode estar dando orientações, buscando estratégias, né, tentando desenvolver esse novo comportamento, né, ter esse novo olhar, o medicamento também para ajudar. Nós estamos à disposição, estamos para dar todo o suporte. Então, para terminar, o primeiro segredo é querer parar de fumar. Querer parar de fumar. A pessoa tomar essa decisão. Caso contrário, nada vai adiantar. É uma decisão pessoal, né? Vem da pessoa, tem que vir, né, de dentro, né? Vem essa decisão, daí a gente pode, de alguma forma, estar ajudando. Obrigado, doutora. Doutora Camila, psicóloga, doutor Hélio, médico clínico geral aqui do município de Nova Trento, falando sobre esse grupo que existe para ajudar as pessoas a pararem de fumar, e também a gente falou um pouco sobre os malefícios do cigarro. Você fuma há um dia, há uma semana, um mês, há um ano, 10, 50 anos, quer parar de fumar? A hora é agora, né? Entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Nova Trento, que esses profissionais estão aqui para ajudar você. Nova Trento News, aconteceu, virou notícia.